pesagem por diferença. A pesagem por diferença, ela é utilizada em determinações quantitativas, ou seja, em padronizações de soluções ou em preparação de soluções padrão. Os cuidados que se devem ter inicialmente são com a balança. Então, existem 3 aspectos a cuidar antes de iniciar o processo de pesagem. O primeiro é a estabilidade, o segundo é a limpeza e o terceiro é o nivelamento. Então, a estabilidade é importante, deve-se ligar a balança 30 minutos antes do seu uso para evitar que, por ausência de estabilidade no sinal, ela vá oscilar no display aqui, no dispositivo mostrador da massa. A questão de limpeza é importante também, a gente deve fazer uma inspeção na balança, certo? Para evitar que ela tenha alguma sujeira, caso necessário usa um pincel para proceder essa limpeza, né? Então limpa aqui com cuidado. Caso tenha sujeira no prato da balança, não se deve limpar com ela ligada, então a gente tem que desligar a balança, proceder à limpeza e depois religar a balança. Por fim, a questão do nível. Aqui dentro existe então o nível da balança, tem umas que é aqui, tem outras que o nível é na parte de trás dela, então o nível é importante porque caso a balança não esteja nivelada, ela pode apresentar erros de pesagem. Para fazer uma pesagem por diferença, a gente usa basicamente os frascos pesa-filtro, que são esses frascos de pesagem, cada um com o seu tamanho apropriado, dependendo do tipo de reagente e da quantidade de reagente que tu vai usar. Nós vamos usar aqui então esse frasco maior, que já tem com areia aqui, que vai simular o nosso reagente. Esses 3 aqui a gente deixa do lado de cá. E o frasco que vai receber, então, o reagente, que pode ser um frasco Erlenmeyer. No caso de uma padronização, a gente vai colocar o pesa-filtro na balança e retirar o reagente diretamente para esse frasco, vai dissolver o reagente em água, botar o indicador apropriado e proceder à titulação. No caso, se for o preparo de uma solução padrão, o frasco a ser utilizado é um becker, então tu pega o reagente, coloca ele diretamente dentro do becker, dissolve, transfere quantitativamente para um balão volumétrico e faz a solução padrão, ok? Nós vamos usar aqui nessa simulação o Erlenmeyer, então vamos colocar lá o material lá e vamos preparar a pesagem. Qual é a técnica? A gente deve usar, antes de mais nada, ou luvas ou papel, porque a partir do momento que esse frasco é colocado lá e a gente procede à tara da balança, nós não podemos mais pegar ele com a mão, porque a gordura dos dedos vai aderir nas paredes do frasco e vai fazer com que haja uma alteração de massa. Então, ou se usa luva ou se usa papel. Aí facilmente a gente pode fazer aqui um instrumento que ajuda muito a segurar o pesa-filtro, certo? Então a gente faz um enlace aqui, né? O ideal antes de usar, colocar iniciar, enfim, a pesagem, já é preparar esse enlace aqui. Então a gente coloca no frasco, faz um aperto aqui para moldar esse papel, né? Para que ele fique mais fácil de ser utilizado, certo? Então, a partir daí tu já pode usar. E aqui então esse outro papel para segurar a tampinha, tá? Então, eu vou usar o papel, porque nem todos vão ter luva, né, no momento em que vão proceder essa pesagem. Então, depois da balança estar limpa, estabilizada e nivelada, a gente pode iniciar o processo de pesagem. Coloca o frasco de pesagem
no centro do recipiente ali receptor, que é o prato, vai aparecer uma massa inicial na balança de 78 gramas, que é a massa do peso do frasco e do reagente. A gente vai parar essa balança, ou seja, o ajuste do zero. A partir daí nós estamos então prontos para realizar a pesagem. Normalmente o que se usa é uma faixa de pesagem. A gente faz um cálculo teórico e tem uma massa mínima e uma massa máxima. E tu pode então pesar qualquer valor dentro dessa faixa. Normalmente é assim que se faz as pesagens por diferença. Então como é que tu vai fazer? Como é que quantidade de reagente que tu pode botar? Isso é uma tentativa e erro. Então tu vai tentar colocar uma quantidade aqui dentro, volta o frasco lá e vai, por tentativa e erro, determinando qual é o volume de reagente que vai sair do frasco e vai entrar para dentro do Erlenmeyer. E esse volume ele é variável, depende do peso molecular. Existem reagentes que, como o peso molecular é muito alto, precisa de uma quantidade pequena aqui para chegar a essa faixa de 0,3 a 0,5. Já outros reagentes, cujo peso molecular é mais baixo, vai precisar de uma quantidade maior. Por isso é que eu digo que a pesagem por diferença é uma pesagem de tentativa e erro. Então nós vamos iniciar aqui o processo de pesagem. Vamos colocar, pode usar o outro lado aqui para ajudar. Vamos colocar o papelzinho. Vamos retirar o frasco. Pegamos aqui o papel para pegar a tampa e nós vamos então fazer da seguinte forma: nós vamos dar pequenas batidinhas aqui no frasco para que o reagente vá saindo aos poucos. Então ele vai sendo dispensado aos poucos diretamente para dentro do frasco de pesagem. Colocamos uma certa quantidade e vamos, quando achamos que já está suficiente, a gente vai colocando e fazendo o caminho inverso, para evitar que essa quantidade de reagente que está aqui se perca no caminho. Então a gente vai batendo de volta. Quando a gente já percebeu que o reagente todo desceu, a gente pode recolocar a tampa e botar o frasco de volta lá no seu lugar e fechar a capela da balança. Aqui vocês podem perceber duas coisas. A primeira é que nós temos uma massa negativa, justamente porque a pesagem é por diferença. E a segunda coisa é que eu pesei nessa primeira tentativa em torno de 0,21, 0,22 gramas. Então eu posso imaginar que com essa pequena quantidade de reagente aqui, eu tenho 0,22 gramas. Se eu quero pesar entre 0,3 e 0,5, eu preciso tirar um pouquinho mais, por isso que é tentativa e erro. Então nós vamos lá, tirar um pouquinho mais do reagente. Vamos pegar o enlace aqui, vamos botar esse enlace. Normalmente precisa de ajuda da outra mão. Pegamos então o reagente, tiramos a tampinha e procedemos nova tentativa.